Boa noite! Estamos aqui mais uma quinta-feira às 19 horas para conversar com a Carol sobre o poder do Espírito Santo. Para quem não sabe, a gente teve esse chamado na primeira live, na única live que a gente ia fazer, né? A gente recebeu esse chamado para começar a fazer essas lives toda quinta-feira às 19 horas. E desde então estamos aqui sendo guiadas, né, pelo Espírito Santo com os assuntos, né, sem roteiro, sem preparação, vivendo na pele as emoções, as reflexões. E é isso. Vou chamar a Carol para a gente começar o assunto de hoje. Google. Oi, Carol! Como sempre, finado, né? Bom dia para você! Noite! Ai, que delícia estar aqui. Ai, parece que semana passada a gente não fez. A sensação que eu tenho é de que faz tempo que a gente não se vê. Olha que estranho. Parece, né, que passou muito tempo. É, parece que passou muito tempo. Você tá linda com esse Ai, batom. obrigada! Eu quase atrasei, que eu esqueci o batom, saí correndo aqui. É bonito que você tem uma boca carnuda, então fica bonito passar batom. Ai, obrigada! Seu marido que tem sorte de beijar você com essa boca linda. Vou falar para ele. Aí ele vai ficar com mais saudade, coitado. É bom que fico com mais saudade. Daí quando chegar a se encontrar vai ser muito bom, né? Nossa, vai! Nossa Senhora! E a gente vai falar hoje sobre amor, né? Olha que interessante, a gente já falando sobre isso, né? Como é bom sentir amor, ser amada e encontrar pessoas que nos amam e ficar com essa saudade e se reencontrar, não é? Você falou, se eu não me engano, você falou para mim na segunda, acho que era segunda aqui, Uhum. né, sobre o que eu estava sentindo, sobre esse amor, esse acolhimento. E aí na terça-feira eu fui no grupo de família da igreja, Ah, né, que eu decidi ir lá me despedir, né, aproveitar ao máximo com eles lá. E o assunto qual era? Amor. qual? Mentira, sério. Gente. Sério, nós estamos realmente conectadas com a mensagem da semana. E desde então, a gente conversou um pouquinho, eu tenho refletido sobre isso. É engraçado, né, Carol? Porque, teoricamente, é um assunto simples, né? Só que não. Só que não é tão simples, porque a gente está aqui para desenvolver o amor, né? Muitas vezes a gente acha que ama, mas não ama verdadeiramente, né? Porque a gente ainda confunde muito amor com apego, amor com possessividade, amor com gostar, né? Compaixão. Amor com paixão, exatamente. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. O quão simples, mas o quão complexo que é falar sobre esse assunto pra gente, porque é fácil a gente gostar, né, ou amar as pessoas que a gente tem sintonia, que a gente tem afinidade, né, que a gente não convive muitas vezes, né, e as pessoas
que nos machucam e as pessoas que erram com a gente, mesmo sem querer. E as pessoas que pensam diferente da gente, que vivem diferente da gente. É fácil amar essas pessoas? É certo amar essas pessoas? Então eu fiquei esses dias refletindo sobre isso. E agora, me maquiando, né? Acho que eu fui entrando, o Espírito Santo já começou a falar comigo enquanto eu me maquiava. E, e me veio muito, Carol, que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Assim como o perdão, a gente acha que o perdão é uma coisa que tem que acontecer espontaneamente, que a gente tem que sentir assim, né? Uma mágica. E não, o amor é como o perdão. Nós precisamos decidir, nós precisamos querer amar, querer perdoar. Né? Esse é o começo de tudo. Porque a gente confunde também amar com gostar, né? Então, uma coisa é você gostar de conviver com aquela pessoa, você gostar do jeito que aquela pessoa vive ou do jeito que aquela pessoa te trata. Mas não necessariamente você ama a pessoa, né? E eu fiquei pensando também que amar, como é uma decisão, está completamente ligado, Carol, a demonstrar, a ter atitudes em relação a outra pessoa. Que o que mostra o nosso amor são as nossas atitudes em relação àquela pessoa. E é bem doido, porque o perdão, eu acho que é tipo o irmão do amor, né? Porque quando a gente realmente ama uma pessoa, a gente decide perdoar a pessoa. A gente consegue mais facilmente perdoar a pessoa. A compaixão, né, que também está relacionada a isso. Porque eu acho que eu já falei em outras lives, nossa, não acredito que eu já vou chorar desde o começo. Meu Deus. Sem problema. Vamos lá. Eu acredito que assim, a gente está aprendendo a amar. E o objetivo, né, do amor, como tem essa ligação com o perdão, a gente vai chegar num ponto, Carol, que a gente vai conseguir se amar e amar todos e amar tudo. A gente vai chegar num ponto de conseguir sentir esse amor que a gente não vai mais precisar perdoar, porque a gente não vai nem se ofender mais com ninguém. A gente não vai precisar se perdoar, porque a gente vai ter estabelecido esse amor de uma tal forma que já vai estar implícito que nós estaremos fazendo o melhor que a gente pode
Então, não vai ser um erro. Sempre será uma tentativa de acerto, né? Porque ninguém erra tipo assim, nossa, eu acordei hoje para magoar a Carol. Não, ninguém faz isso, né? Então, eu acredito muito que nós estamos aqui para desenvolver esse amor de Deus, né? E é o Espírito Santo que traz, né, essa energia para a gente. A gente vai chegar nesse ponto que nada mais vai ofender a gente, que a gente vai tá claro dentro da gente, porque às vezes a gente sabe na nossa cabeça, né, Carol? Mas dentro da gente tem uma trava, a gente não internalizou ainda. Então acredito que nós temos um caminho aí no amor muito lindo, né? Que muitas vezes é doloroso, mas vale a pena, né? Esse caminho para desenvolver esse amor. Faz sentido, Carol? Não sei, Total, total, total. veio forte aqui isso para mim. Nossa, tô bem emocionada. Total, eu acredito piamente que a gente está aqui para aprender a amar. Que a maior experiência que a gente tem estando aqui, vivo na carne, é para colocar esse amor de Deus. Não tenho dúvida disso. Que é para a gente aprender a ser mais amoroso. Eu acho que a experiência de ser humano é aprender a ser amor. E para mim, assim, quando eu penso em amor, eu penso em Jesus. Então, eu acho que ele foi o maior símbolo de representação de amor que possa existir na vida de mais profundo para mim, de mais poderoso é o amor de Jesus. Como que ele era amoroso? Eu vejo assim até a forma que você falou do diferente de cada discípulo. Cada discípulo era de um jeito. E eles até ficavam meio assim, como você vai escolher esse, né? Que nem Mateus, que era cobrador de impostos, né? Que ele tinha uma vida diferente dos outros, que eram muito mais pobres. E, e cada um ali era diferente e eles compunham os 12 apóstolos. Então, assim, como que a diferença faz a gente, na prática, colocar esse amor? E claro que não é fácil, porque, que nem você falou, é fácil quando a gente ama pessoas que têm sintonia, que é igual, que pensa de uma forma igual, mas como que é desafiador? Acho que o maior desafio e a nossa maior prova, a maior escola da vida é amar o diferente. É olhar para o diferente e amar de verdade esse diferente. E aí, quando a gente fala em amar, não é tipo você ter que trazer para dentro da sua casa e ficar ali cuidando, beijando, mas você amar aquela pessoa como ela é, porque ela é um espírito divino, tanto quanto eu e você, e quanto todos os outros. Então, eu acho que está muito nesse lugar da experiência que a gente tem estando vivo aqui, é esse amor, é colocar esse amor primeiro nas nossas partes, porque só assim a gente também consegue olhar para o outro e amar o outro. E aí, quando a gente também olha fora e identifica algo que nos incomoda no outro, é algo que dentro de nós está precisando desse amor. Quando eu penso em Deus, eu falo, gente, como que ele é um arquiteto tão fodástico? Tipo assim, como que foi tão. É uma genialidade tão grande, tão absurda de, de, de inteligência, de pensar e ter a ideia de que quando a gente olha para o outro e algo incomoda na gente do que está no outro, é algo que a gente precisa olhar e amar dentro da gente. Deus fez as pessoas, por isso que eu penso assim que a gente é todos imagem e semelhança a Ele, para a gente poder olhar para o outro e ver o nosso próprio reflexo. Por isso que o outro
sempre é o espelho. Então, assim, eu falo, gente, isso é só uma coisa, um pedacinho do que a gente consegue entender, porque a gente não tem a capacidade de entender tudo, né? E aí, quando a gente pensa nesse amor, nessa evolução e de que a gente está aqui para amar, eu penso que quando a gente chegar nesse amor que você falou, que é um amor que não vai nem precisar perdoar, que não vai nem se ofender, é quando a gente chegar no. A gente evoluir do ser hominal para o ser angelical, e os semideuses e deuses. E essa é a evolução de toda a espécie terrena. Eu acho que quando a gente chegar nesse lugar, eu acredito que vai demorar bastante, mas a gente está caminhando para esse lugar, vai ser muito. Assim, a gente vai entender, não só com a cabeça, de ter informação racional, porque não é nem racional, né? Mas a gente vai entender no coração, a gente vai sentir o que eles sentem pela gente hoje. Porque ontem até uma cliente falou assim para mim, né, de psicanálise. Ela me contou uma coisa muito, muito que ela nunca tinha contado para ninguém, uma coisa muito delicada que eu não vou expor aqui. É, e ela falou assim para mim: eu rezo, peço perdão a Deus todo dia, é isso que eu fiz. E aí agora me veio que a gente a gente já foi perdoado, porque na verdade nem precisa de perdão. O A perdão é gente uma coisa pede mais pra gente. perdão, a gente pede perdão para Deus para a gente conseguir se perdoar, porque Deus nem precisa perdoar, porque ele já perdoou, ele nem se ofendeu. Isso, exatamente. Nem tem perdão de lá pra cá, é na verdade da gente pra gente mesmo, porque a gente ainda sente que a gente precisa ainda desse perdão, pelo nível de evolução que a gente tá. Então, quando a gente começa a fazer download de que na verdade nunca sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Quando alguém fala alguma coisa, a gente fica magoado, alguém diz alguma coisa, ou tem uma atitude, a gente fica chateado. Na verdade, é só a gente precisando colocar amor. E para mim, assim, uma das ferramentas, eu não conheço outra de verdade, que faz a gente olhar e colocar esse amor na prática é a terapia. De uma forma profunda é a terapia. É a gente poder olhar e ver que tudo que está dentro da gente, não só ver, enxergar, entender, mas a gente trazer como sabedoria para a nossa vida, é a terapia. Quando a gente vai para a terapia e olha as nossas partes e vê que nada do que está dentro da gente é errado e que tudo é aprendizado. Não só com a cabeça. Então, quando a gente fala desse amor, né, de Deus, esse amor que não se ofende, nesse amor que é compreensível. Quando eu falo nesse amor, eu falo assim, eu já logo sinto, eu penso e sinto e penso, de que é um amor tão compreensivo, além da compreensão mental. É um amor tão acolhedor, tão genuíno e puro, além do que a gente consegue entender. É um amor que não tem nenhum tipo de condenação e julgamento. É um amor que apenas ama por ser quem é, o que é. Então, quando eu penso nesse amor, eu penso que é exatamente a calmaria e a leveza no sentido de acolhimento. Então, eu acho que quando a gente vai para sentir e se abre para esse amor e se decide amar, a gente começa a acessar tipo a fragrância desse amor. A gente tem doses porque a gente não consegue eu ainda, dentro da minha visão, que a gente não consegue ainda sentir toda a fragrância. Então a gente recebe doses, a gente tem vislumbres e a gente acessa uma porcentagem que eu imagino que é tanto amor que não cabe, esse corpo ainda não consegue sustentar ainda esse amor. Mas quando a gente sente essa fragrância, que nem quando agora você estava falando, você chorou, você colocou para fora, deu para sentir essa fragrância desse amor. Então, dessas doses que a gente ainda recebe homeopática, eu vou dizer, essas doses, esses pequenos shots de amor,
a gente vai se, se embasando nessa base que nos sustenta para a vida eterna. Para mim, o amor é a base da vida eterna. É o que faz a gente evoluir. Então, quando eu penso que a gente está aqui, vivo, na Terra, e tendo toda a experiência de dor, de todas as coisas que a gente tem, não é para combater a dor, mas sim para colocar amor. Que é só uma parte que precisa do amor. Então, é muita loucura isso. É muita loucura, mas é Mas muito, muito real, né? é, você falando, né, da terapia e tudo isso que você falou agora, fica muito claro, né, que onde não tem amor, tem a dor. É como se o oposto do amor fosse a dor, né? E o que você falou da terapia me veio muito forte aquilo que é assim, uma coisa retroalimenta a outra, né, Carol? Quando a gente faz terapia, começa a olhar para essas partezinhas nossas, né, para as nossas sombras que a gente não aceita, que a gente odeia em nós, por isso que a gente não vê, né? Porque a gente acredita que é errado e a gente começa a amar essas partezinhas nossas, né? Que eu acho que a terapia é isso, né? É você ir se conhecendo e amando cada partezinha que você vai conhecendo de você mesmo. E isso reflete no exterior, porque quanto mais eu consigo me amar, mais eu consigo amar fora. Mais eu consigo amar as outras pessoas, as outras coisas, o planeta, o universo e acessar esse amor de Deus, né? E o contrário, eu acredito que sim. Por isso que a gente já falou aqui da nossa necessidade de ser amado, né? Por quê? De fazer parte de um grupo, de uma religião, de uma filosofia de vida, de um grupo que tenha um mesmo objetivo. Por que, que a gente tem a necessidade disso? Para a gente conseguir, a gente sendo amado, fazendo parte, né? Porque quando a gente se sente acolhido, a gente se sente amado, a gente também tem essa oportunidade, nossa, de acessar esse amor que vem de fora para a gente conseguir se amar um pouquinho mais dentro. Então, por isso que os movimentos internos, né, da terapia e os movimentos externos que a gente tem realmente que buscar fazer parte de coisas, né, servir e participar de coisas que despertam, ajudam a gente a acessar esse amor. É, exatamente. Até eu fiquei emocionada. Agora eu que fiquei emocionada. Tá complicado, viu? E eu não tô com nenhum papel aqui perto. Será que não dá pra você? Refletida. Preciso de Não, uma caixinha dessa agora para fazer as lives. eu já Então, deixo aqui do meu lado que eu já conheço. então e, e por que eu tô com essa coisa da decisão na cabeça, né? Porque é uma decisão a gente receber esse amor de Deus, amor de Jesus, do Espírito Santo. A gente decide a partir do momento que a gente aceita que somos filhos, né, filhas dele, eu acho que é uma forma da gente conseguir acessar um pouquinho do amor que ele tem por nós e aí a partir daí começar a florescer dentro de nós, né? Ai, a Dani linda. É lindo que o
Senhor vai fazer na sua vida, Tude. Muito obrigada, Dani. Ela, que eu já falei em outra live, ela que me deu o devocional, né? Que eu leio todos os dias. O poder do Espírito Santo é imensurável. Amo sua vida. Ela, ela é uma peça, né? Uma parte muito importante, né? Que Deus colocou na minha vida para conseguir esse acesso, né? Porque nós não podemos, Carol, deixar de buscar, porque ele é o único que pode completar o nosso vazio a partir do amor, né? Então, por isso que é tão importante a gente decidir dar essa abertura, decidir sair do automático, sabe? Sair desse desespero de. Eu vejo muito como se fosse no trânsito. Não sei se aí no Japão é igual, né? Mas mesmo nos países que eu vivi, a gente vive como se fosse no trânsito. É uma pressa exacerbada para chegar a lugar nenhum. É como se tivesse todo mundo correndo para a morte, né? Como se fosse num trânsito mesmo. As pessoas não estão. Nossa, teve outro dia que eu que eu estava dirigindo, eu não saí da frente de um moço porque estava trânsito e ele fez coisas assim, me fechando, freando na minha frente. Eu ia para as outras linhas, ele ia me indo na frente para frear na minha frente, porque ele ficou com raiva de mim, sei lá por quê, tava trânsito. Entende? Então as pessoas estão nesse automático de alimentar o ódio, de alimentar a pressa, de alimentar a raiva, para chegar onde? Onde que, onde que a gente chega indo nesse automático desenfreado? Não chega, né? Então eu percebo que o pouquinho que a gente consegue conectar com esse amor, a gente começa a sair do automático, a perder a pressa. Porque parece que está todo mundo com pressa de se destruir. Ninguém está com pressa de se amar. O amor está na calma. O amor está na presença. O amor está no agora. Uma busca por algo que falta muito grande dentro de nós, né? E a gente, não só no trânsito, né, como você deu exemplo, né, das pessoas indo, tá numa era muito imediatista. E até uma das coisas que eu tenho refletido assim mesmo, que a gente consome muita coisa hoje em dia, né? Faz parte, tem um porquê, né, de estar acontecendo na internet, a gente se conecta com todo mundo do mundo inteiro, tem essa facilidade, a gente não pode olhar com olhos ruins, né? Eu não estou falando isso para olhar com olhos ruins, porque tem lado positivo e negativo, porque tudo é dual. Só que tem um lado que eu percebo assim que como que isso está gerando e tem algum propósito divino, senão não estaria acontecendo, da gente ser bombardeado de informações tão rápidas. Até no próprio Instagram, eu não uso TikTok quase, tenho uma conta, mas quase nem entro lá, é, de, 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 de coisas muito rápidas, tudo muito acelerado. E aí a gente
a gente tem que orar e vigiar. Para mim, é muito o que a gente consome, o que a gente está consumindo, com quem que a gente está se conectando para continuar nessa roda doida, maluca, na corrida do hamster, que faz a gente ir nessa busca insaciável, imensurável, na loucura para preencher um vazio. É. Então, na verdade, a gente vai para fora na busca, achando que é só quando a gente tiver aquele cargo, quando a gente chegar naquele lugar, aí a gente só ali a gente vai ser feliz. E aí a gente se desconecta totalmente dessa presença do aqui, do agora, do amor, de validar o processo, de olhar para nossa história, para nossa jornada, se orgulhar dela, se amar, se acolher. Então, ultimamente eu tenho percebido assim, tenho observado muito com o que eu me conecto, com o que eu tô vendo, porque assim, é claro que eu não tô falando isso pra gente ir pra uma rigidez muito louca, porque às vezes a gente precisa ir pra uma caixinha de bobeira, para se divertir, de olhar alguma coisa engraçada que, tipo, é muito nada a ver, uns memes da vida. Porém, o que eu estou falando é o que a gente está trazendo muito para dentro da nossa vida o tempo todo. O quem que a gente está assistindo e a gente está falando amém para aquilo a todo tempo. Eu vejo E a como um gente não. teste, sabe? Desculpa, fala, Carol. Não, não, pode falar, não tem problema. Eu vejo muito como um teste, como uma prova mesmo, sabe? Como se. Sabe a industrialização? A industrialização aconteceu, teoricamente, para melhorar a vida de todo mundo, certo? Fazer mais produtos para acessar, para distribuir para mais gente, etc. E agora a gente está vendo o quanto, principalmente os alimentos industrializados, fazem mal. Então a gente está tendo que voltar a comer comida não industrializada se a gente quiser ser saudável, claro. Eu vejo isso que você falou do TikTok, das informações muito rápidas da internet, como se fosse isso. Tipo, ó, você vai se entorpecer de informação para você perceber que a melhor coisa é você ir para dentro. É, Você vai ter overdose de cuidar da vida dos dos outros outros. para você para você perceber que você tem que cuidar da sua vida. Exatamente. E claro, Exatamente. no meio de tudo isso tem muito material muito Bom, útil, né? Muito material bom. Então, como tudo que existe, né? Até a água, né? Ouvi dizer que se você tomar mais de não sei quantos trocentos litros lá, também vai fazer mal, você pode morrer. Então, como tudo em excesso, ou tudo tem o lado bom, né? E o lado ruim, né? Tem a polaridade, assim também é a internet. E nós precisamos buscar a sabedoria, né? O bom senso para escolher com o que a gente vai se conectar. E, e eu acredito que esse estado de presença, né, esse acesso ao amor de Deus, ao Espírito Santo, que é o que nos guia, esse bem-estar que nós conseguimos acessar, nos ajuda a selecionar o que é o melhor para a gente. Então, se eu vejo um vídeo que eu começo a me sentir mal vendo aquele vídeo, eu paro de seguir aquela pessoa ou aquela página e tudo mais. Então, isso é um termômetro muito grande
Porque eu lembro, na minha época lá de rebeldia, lá que eu contei pra você, eu só assistia filme de drama, de vingança, de morte, tudo coisas que iam me fazer sofrer. A gente gosta muito de sofrer ainda, né? E aí, que coisa, né? Quando eu fui saindo disso, eu não assisto mais, não tem mais graça. É aquilo que a gente estava falando na outra live de sair da canoa lá, de um pé em cada canoa, que no começo você fica meio assim, desnorteado, mas quando você recomeça numa nova vida, aquilo não faz mais sentido. É. Então agora, o que que eu faço? Eu quero ver filme cristão, eu quero ver documentários que vão me ensinar alguma coisa, séries que focam em comportamento do ser humano, né, para a gente analisar terapeuticamente, comédia romântica, que eu vou me divertir, vai ter um amor lá no negócio. Muda, o nosso gosto muda a partir do momento que a gente experimenta mudar a nossa frequência. E para essa ficou bonito o que você falou, acessando essa fragrância do amor de Deus, né? Que é que eu que para mim tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Que eu não canso de falar em nenhuma live, porque quanto mais a gente se ama, mais a gente consegue acessar esse amor de Deus, o amor que a gente está aqui para aprender. É, a gente consegue respeitar mais o outro, por mais que às vezes a gente tenha opiniões diferentes, eu acho que o amor provoca um respeito da gente respeitar o outro, respeitar a visão do outro, respeitar o espaço do outro, respeitar que às vezes a pessoa não quer fazer aquilo que a gente acha que é melhor, a gente começa a ser realmente um soldado da luz. E aí depois a gente se torna um guardião da luz, guardando a própria luz e guardando a luz de tudo, né? De tudo que há. Então a gente acaba indo para um lugar por mais que às vezes a gente não entende, a gente respeita. Por mais que às vezes aquilo não é para minha vida faz sentido, mas para a vida do outro faz. Eu acho que a gente vai para esse lugar de, de, de compreensão, mesmo não compreendendo tudo. É muito louco isso, né? A gente foi para um lugar de Eu compreensão, acho que não compreendendo tudo. eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com uma compaixão, né? É, Porque é aceitar que aquela pessoa quer viver daquele jeito, aquele é o jeito certo dela, muito da. né? E que É, a gente só, só pode aceitar, respeitar, né? respeito. Acontece muito nas famílias, né, Carol? Fica um querendo falar para o outro como ele tem que viver, né? Dá muito problema na família isso. Dá. Então assim, eu tô vivendo de um jeito legal, então eu vou querer encher o saco das outras pessoas para elas viverem daquela mesma forma, né? Só que ninguém gosta. Se alguém chegar em mim e falar, Tude, olha, eu acho que você tem que fazer assim, fazer assado, trabalhar assim, ir nesse lugar, é, mesmo coisa besta, lavar a louça assim, guardar as coisas assado, eu vou mandar ela para aquele lugar, porque eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Então, por que a gente não quer que ninguém se intrometa na nossa vida e a
gente se dá o direito de fazer isso com as outras pessoas, né? E com A a gente não percebe que a gente é desculpa, obsessor. e não, e assim, e a desculpa é que a gente ama aquela outra pessoa. Só que a gente esquece que se a gente amar realmente a outra pessoa, a gente vai aceitar o jeito que ela vive. Exatamente. A gente Mesmo que a pode gente tá querer, vendo, né, que a pessoa às vezes vai se estribuchar. Se ela não quer, não adianta. A gente tem que respeitar. não Por amor. adianta. Por amor. Por amor. Por quê, Carol? Se a gente quer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, Vou abrir a janela que eu tô com calor. tá? A gente quer ajudar uma pessoa que não pediu a nossa ajuda. A gente está sendo obsessor daquela pessoa. A gente está sendo. A gente não está ajudando, a gente está sendo o oposto do que a gente está, da nossa intenção, né? E o que é que funciona até com um bebê? O exemplo. Não adianta você falar para uma criança: olha, você não pode mentir para a mamãe. E aí virar, e aí você mente para o seu marido, na frente da criança. Não faz nenhum sentido. Carol, você que travou, fui eu. Eu travei. Eu tô tentando colocar o fone, mas deixa. Pode pôr, Tá bom. porque fica o barulhinho. Quando você Ficou, não põe o fone, fica um barulho. fica um barulho? Precisamos entender se a pessoa quer ajuda e se não quiser, ok também. Eu acho que vai Exato, porque travar senão, tudo. Espera só um pouquinho, tá? Pode ir falando. tá. Senão não tem como a gente ajudar quem não quer ajuda. A gente pode querer o bem da pessoa, a gente pode orar pela pessoa, a gente pode querer que ela tenha uma vida melhor, né? Ou às vezes uma pessoa que não se cuida, não cuida da saúde, sei lá. A gente pode querer o bem dela, não tem problema. Só que a gente não tem como ajudar se ela não quer ajuda. Porque às vezes a pessoa Não tem quer que conectar. passar, não quer. Porque às vezes a gente ajudar na hora errada, às vezes a gente está se intrometendo nos planos de Deus para aquela pessoa. Porque ela No tem aprendizado que que ela vai ter. isso. Ela precisa passar por determinadas coisas para ela chegar nas conclusões dela com a experiência dela. E aí uma coisa que a Andresa fala que é muito verdade, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Porque daí a gente vai, é por amor que eu. Aí a gente, né, coloca assim, coloca a firula, né? É por amor, é porque eu amo. É porque eu coloquei a Exatamente. pessoa na mesa sem a permissão dela, é porque eu fiquei ali curiando o negócio do meu irmão, do meu marido, do meu filho. É por amor, aham. Exato. Amor. Exato. Voltando para o exemplo da criança. Tem muitas mães e pais que super protegem a criança por amor. Só que isso vai prejudicar o desenvolvimento da criança. O que os educadores falam? A partir do momento que o seu filho pode fazer determinada coisa sozinho, você precisa deixar ele fazer sozinho, para ele ter autonomia. Os É. pais acham que os filhos são dele. Não. Isso não é amor, é possessividade. É todo mundo filho de Deus. Não é possessão. Eu tive o filho, ele é meu, agora está encarcerado, né? Eu vou torturar a criatura. Não.
A gente precisa educar as crianças para elas serem livres, para elas serem adultos resolvidos. E é muito interessante como que nas relações, principalmente de marido e mulher, né, namorado, namorada, mãe e filho, né, essa relação que a gente tem com as pessoas mais próximas, né, tanto de relacionamento amoroso, afetivo, íntimo, como namorado, marido, namorada, esposa, como também dentro da nossa família, nos faz enxergar ali na prática o que precisa de amor dentro da gente. Porque são nesses relacionamentos em que a gente consegue perceber, se a gente quiser, se a gente decide olhar para isso, o quanto que a gente precisa colocar amor dentro de nós. Porque é nesses relacionamentos em que geralmente 90%, 99,9% das vezes é que vem os nossos maiores processos para lidar como espírito na Terra, para desenvolver, né? O respeito, o amor. E aí, às vezes a gente vai, que é que nem a gente estava falando, né? De boa intenção, inferno tá cheio, a gente vai na boa intenção, colocando, falando que é amor, só que a gente não percebe o quanto que a gente se torna um obsessor na vida do outro, dizendo que é por amor. A gente Exato. obsedia a pessoa, se torna um obsessor encarnado daquela pessoa que a gente diz que ama. E aí, no É. fundo, né, no fundo, nessas relações que a gente tem que ficam em desequilíbrio, na verdade, são para nos mostrar o quanto que a gente precisa de amor colocar amor em nós mesmos. Porque, às vezes, que nem você falou da relação do filho, né, de mãe e filho e tal. Às vezes a mãe fica ali tão em cima do filho e às vezes num cuidado excessivo, numa coisa excessiva, mas na verdade é uma falta que ela existe dentro dela, que às vezes ela gostaria que ela tivesse tido, mas ela não teve, e aí ela espelha isso, projeta isso no filho, projeta nas relações e não percebe que isso às vezes chega a sufocar o outro, o outro sente-se mal por causa dessa dor que ela não cuidou dela. Então, quanto é importante a gente olhar para as nossas dores, né? Eu falo assim que em relação principalmente de quando a gente tem uma pessoa ali próxima, né, e de filho, são ali os nossos maiores instrumentos para nos alertar das nossas faltas, É. para a gente colocar esse amor, né? Você falando das relações, me veio muito também a questão de como, de como, assim, a gente não foi criado, né, para aprender a se relacionar, principalmente amorosamente, a casar, a saber o que é um casamento, um compromisso, né? E, e uma boa parte das mulheres, elas caem nesse equívoco de ser a mãe do parceiro, né? Eu falei de mãe e filho, aí depois que você falou, e aí gera um completo desequilíbrio no relacionamento, com a desculpa. A gente foi agora, no começo da live a gente explicou o que era amor, aí agora a gente está tá dando os exemplos do que não é amor, que a gente acha que é amor e não é. Não é? E aí essa mulher deixa de ser mulher para ser a mãe do companheiro, né? E isso acaba com o relacionamento, né? E ela nem percebe, porque para ela, ela está fazendo por amor, ela está cuidando, né? Por amor. Por que isso? A gente tem dificuldade de separar o que é cuidar, né? O que é um cuidar do outro, porque num relacionamento um ajuda o outro, um cuida do outro. Acontece isso. Mas sem se comportar como se fosse mãe da outra pessoa, né? Numa questão de cobrança, de colocar a pessoa, mãe no sentido
de colocar o outro como fraco, como incapaz, sabe? Igual com Como uma se o outro ainda criança fosse uma mesmo. criança. É, Como se o exatamente. outro tratando o marido como se ele não fosse capaz de fazer coisas que ele sabe fazer, que ele pode fazer, né? Tirando, às vezes, a masculinidade, a força, a ação do marido, sufocando o marido de tal maneira que ele não consegue ser ele. Isso não é amor. Só que a gente acha que é. E aí a gente ocupa uma função que não nos cabe. A gente, aí a gente depois a gente se pergunta por que, que o marido se afasta, ou por que, que o marido te traiu. Porque se não tem a mulher dentro de casa, ele vai procurar onde? Sim. Fora. Se ele tá com uma mãe, não tá com uma mulher, Mulher. Porque então ninguém vai querer transar com a mãe, né? aí não vai conseguir, não é mesmo? Então, a gente precisa começar a entender que o amor é libertar a pessoa. Mas é que as pessoas acham que libertar a pessoa é assim, mandar ele embora, né? Não é isso. Libertar a pessoa para ela poder ser ela. Libertar a pessoa para ela, para a pessoa ter a espontaneidade dela, ser quem ela é. E normalmente nos relacionamentos a gente só fica podando a outra pessoa. Ai, se você fizer isso, eu não gosto. Se você faz aquilo, me deixa triste. Aí você não gosta que você faz isso. E fica só no nhenhenhé, e aí quer moldar a pessoa da forma que ela acha. Que ela, a gente às vezes vai para esse lugar que a gente acha que a gente é Deus, né? Achando que nós que tá fazendo o outro, moldando o outro no barro. Exato. Por isso que eu também vejo muito o amor com a humildade. É irmã da humildade também. Além do perdão, da compaixão, tudo irmãozinho, o amor também é irmãozinho da humildade. Sem humildade não existe amor. Então, se a gente está no ego, no orgulho, achando que eu sou o bambambam bam, bam aqui desse relacionamento, putz, você não está amando ninguém, nem você, nem ninguém, né? Então, a humildade é muito importante, a gente conseguir enxergar. Porque quando a gente está no orgulho, Carol, é como se fosse os nossos óculos tivesse borrado, a gente não está enxergando direito. Nem se A gente não enxerga. enxergando, nem se enxergando, porque a gente está achando que a gente é o supra-sumo que a gente não é. Fazia tempo que eu falava isso. Isso é antigo, né? E, e aí a gente está colocando a outra pessoa no embaixo lá né, do tapete lá, rastejando no chinelo, e que também ela não tá, ela não é. Então é a humildade que traz a gente para enxergar a verdade, para enxergar, sairmos dessa ilusão do orgulho e enxergar quem realmente somos, quais são nossas características que nos colabora com a gente ou não colabora, né? E aí, a partir disso, a gente consegue começar a nos amar, nos aceitar, nos moldar, para a gente usar as nossas características a nosso favor, e aí a gente consegue fazer isso com o outro também. Porque aí, se a gente para de se chicotear, a gente para de chicotear o outro, criticar o tempo todo, pôr para baixo. Então, se a gente consegue cuidar do nosso amor, da nossa autoestima, da gente aprender a se acolher,
a gente consegue tirar o melhor do outro, sem precisar ficar tendo DR, Verdade. com atitudes, com formas diferentes de falar. Então, o amor além de ser uma decisão, é uma construção. É um caminho para ser caminhado junto, né? Construindo cada dia. É. Falou tudo. É uma decisão e uma construção. A gente tem que decidir amar. E é uma decisão, acho que a gente decide, mas também decide a cada momento, né? Conforme a gente vai estando mais consciente, mais presente, a gente vai decidindo: aqui eu vou colocar amor, eu não vou reagir dessa forma. Quando a gente está mais presente, né? Tem horas que a gente vai ser tomada ainda pelas inconsciências, que a gente é muito inconsciente ainda. Mas o que a gente já sabe, que o pouquinho que a gente já tem de lucidez naquele momento, né? E conforme a gente vai se conhecendo mais, a gente vai percebendo essas reações, essa reatividade que a gente tem de medir o outro com a nossa própria régua, de ser tomada por coisas que a gente não percebia, que a gente fazia de forma inconsciente, a gente vai começando a não ficar tão reativo e ir para a reação, e aí a gente vai indo para a ação. Ah, eu decido colocar amor. Eu tô percebendo que eu fiz isso, então vou colocar amor. É uma decisão diária, né? O amor, e é uma construção diária. Não é fácil, mas é mais duradouro. É mais algo que é muito mais duradouro a gente colocar, decidir e construir no amor. Porque a ilusão não existe, mas aí, às vezes a gente coloca tanta energia que aquilo é uma verdade, que aquilo é construído numa base que não é sólida, né? É uma base instável. E aí, quando a gente percebe que a gente construiu uma ilusão, chega até a doer, porque a gente colocou tanta energia naquilo, tanta É. energia naquilo, que por isso que dói, E né? você falou de uma decisão diária, né? Eu, eu vejo assim, a cada momento, né, Carol? Porque se você for analisar, começando pelos nossos pensamentos, a gente pensa cada coisa feia sobre a gente, em primeiro lugar. E aí, nessas horas que a gente começa a pensar coisas, inventar, né, ilusões a nosso respeito que não existem, né? Que eu falo que são as minhocas, né? As minhocas que começam a, a, a coisar aqui na cabeça, aí a gente tem a decisão. Nesses segundos, às vezes. Não, eu não sou isso. Não, eu mereço muito mais do que isso. E aí a gente busca elogios pra gente. Eu acho que a gente vislumbra tanto um amor, né? O amor de Deus que está tão fora do nosso alcance, porque a gente está tão, né? A gente só tem essa fragrância que você falou, acessos a vislumbres desse amor, que se a gente começar nas coisas simples, nas coisas práticas do nosso dia a dia, da gente com a gente mesmo, de como a gente se trata, de como a gente fala com a gente, Exatamente. e a gente decidir se tratar melhor dentro da gente. Primeiro Aquilo que dos a gente nossos espera do outro pensamentos. tratar a gente, né? Isso. Se todo mundo começar em si mesmo o que espera do outro, o mundo o céu já estaria na terra, né? Porque se a gente começar a se tratar melhor, pensar melhor sobre a gente, nos elogiar, nos amar, nos acolher, pô, não
não se sentir mal porque ficou um dia dormindo um pouco mais. A gente se tortura porque dormiu uma hora a mais, Carol. Que é isso? Porque esfriou e você pode dormir uma hora a mais, você vai ficar A se gente é nosso martirizando, se próprio torturando? carrasco, né? E depois tem muita gente que fala, ah, é o diabo lá fora. A gente é o diabo com a gente. Exatamente. Então a gente tem que parar. A gente parando de fazer isso com a gente, não tem mais como a gente fazer com ninguém. Porque se a gente faz com o outro, é porque a gente faz com a gente. A gente já está muito bem treinado. Então é importante a gente deixar aqui como o recheio é perceber como que a gente se trata, colocar amor nisso, se escutar, se perceber, né? Ir para terapia, quem puder, vai para terapia, né? Que é onde a gente trabalha ativamente nesse amor de forma profunda, onde a gente não consegue ir sozinho nesse amor, nessa consciência, né? Dessas partes que estão em dor. Eu falo que isso é um dos planos também. Eu falo assim que como que Deus eu penso assim, eu me questionei já várias vezes por que que Deus nessa condição humana que a gente está passageira, nos fez depender de outra pessoa para que a gente possa ir nesse lugar que a gente não chega sozinho, por exemplo, dentro de um setting terapêutico. A gente não consegue fazer isso sozinho. Por que que Deus colocou os mecanismos de defesa dentro da gente que a gente não consegue acessar o nosso inconsciente sozinho? E aí eu fiquei pensando, tentando achar uma resposta, né, pedindo para Deus um vislumbre, né, do que seria a resposta dele. E aí me veio uma ideia que eu falei, nossa, faz sentido isso. Porque a gente precisa voltar para a união e a gente só vai caminhar junto. Então a gente precisa do outro. Por isso que para mim fez muito sentido isso da gente precisar de outra pessoa para ir pro nosso inferno interno, para a gente olhar para as nossas dores, porque o caminho sempre é junto, somos um. Então, quando veio isso, eu falei, gente, é isso, é estar de volta na mônada, é estar aqui na Terra construindo esse lugar de união, esse lugar de a gente se respeitar e perceber a diversidade, e amar, e aceitar e respeitar. Para mim, é o plano de Deus, por isso que a gente não consegue sozinho, porque o plano não é ir sozinho, é irmos juntos. Não foi por isso que Deus fez o casamento? Que a gente precisa de uma outra pessoa para se relacionar? É, Tudo isso que você está falando é para a gente conseguir aprender esse amor. é. Porque Porque está se já tivesse nos tudo lindo, relacionamentos, né? maravilhoso sozinho, para que a gente ia estar aqui? Exatamente. Exatamente. É A isso. gente precisa se né, cooperar um com o outro para a gente juntos chegarmos a esse É amor. isso. Oh, É. Foi lindo. gente, nem, nem precisa falar mais nada. A gente. É. Vão para terapia, meu povo. Faz terapia. Se olha, se escuta, percebe como que você tem falado com você, o que você olha no outro e você tem uma repulsa, você julga, você acha que não é de Deus, que você não aceita. Olha para isso, porque tudo que existe tem uma função, tem um propósito, só a gente que não entendeu ainda e não colocou amor. Tudo, na verdade, tudo é de Deus, né? E, e para finalizar, Carol, eu estar aqui, tendo esse momento com você semanalmente me ajuda a acessar esse amor. Queria te agradecer Ah, muito, viu? Porque está sendo maravilhoso para mim conseguir ter esses insights, né, juntas, acessar esse, essa fragrância que você falou do amor. Muito obrigada. obrigada. Obrigada também.
Obrigada também, viu? É um prazer estar aqui com você. É uma coisa que eu queria há muito tempo e eu sentia que eu não ia fazer isso sozinha. E aí, quando a gente fez a primeira live, eu falei: caramba, era isso que eu estava procurando, era isso que eu queria. Então, por isso que nunca deu para eu fazer sozinha, porque o caminho é junto. Então foi É. muito, muito lindo. É muito lindo estar aqui com você, a gente falar desse amor, falar de Deus e fazer essa conexão com a terapia e com tudo. Só a forma, a linguagem que a gente usa é maravilhoso. Então eu agradeço você também. É, é muito lindo estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Quinta que meninas. vem A tem Graça mais. falou assim: é terapêutico estar com vocês. A Mi falou assim, a Michelle, live terapia. É, É isso aí. pra gente também é terapêutico, né? É Estar terapêutico. aqui. É terapêutico. E que bom que a gente está aberta, eu fico feliz, assim, que a gente está aberta e presente para estar observando o que o Espírito Santo quer de nós, o que Deus quer de nós, né? Eu fico assim, realizada, satisfeita, eu acho que ao mesmo tempo em paz e sinto no meu coração que a gente está no caminho certo, porque a cada semana eu imagino que você também pergunta qual o que que é pra gente falar. Estamos aqui. A gente só tá à disposição. Tem uma música, tem um louvor muito lindo que eu vou pôr no Stories e te marcar, Vai, eu. que fala Eis-me aqui, Ah, né? eu É, conheço, amor, é lindo. a gente se colocando à disposição de Deus. Ó, eu sou seu servo, usa-me, Usa. É. estou disponível para te servir. É lindo. Eu vou colocar no story. Ai, coloque e me marca. Ai, que lindo. Então, estamos aqui, Deus. Até a próxima semana. Carol, te amo, Carol. Também amo você, viu? Também amo Um você. É muito lindo beijão. essa conexão que pode existir, né? Sim, Um beijo, um gente. beijo. Obrigada por estar com a gente. Beijo, até semana que vem. Tchau.